A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 45. Assim diz o Senhor ao ungido, seu ungido Ciro, a quem tomo pela tua mão direita para bater as nações diante da face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades, as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, e faço paz e crio mal. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai os céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza-se salvação, e a justiça justifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador. Caco entre os cacos de barro. Porventura, dirá o barro ao que te formou: que fazes? Ou tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é que geras? E à mulher: que dás tu à luz? Assim diz o Senhor ao Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos, acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, soltará os meus cativos, não por preso nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes, e os sabeus, homens de alta estatura, se passarão para ti e saberão teus, irão para trás de ti, virão em grilhões, e diante de ti se prostrarão, far-te-ão as suas súplicas, dizendo: deveras Deus está em ti, e nenhum outro Deus há mais. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão e também se confundirão todos e cairão juntamente na afronta. Os que fabricam imagens, mas Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados nem confundidos em todas as eternidades. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele o estabeleceu, não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscar-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça, anuncio
coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapemos das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de esculturas feitas de madeira e rogam a um Deus que não podem salvar. Anunciai e chegai-vos, e também conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim descanso, por mim mesmo tenho jurado. Saiu da minha boca a palavra da justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda língua. De mim se dirá, deveras no Senhor há justiça e força, até ele virão, mas serão envergonhados todos os que irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificado, e se gloriará todas as descendências de Israel. Aleluia. Isaías capítulo 46, queda dos ídolos de Babilônia. Já abatido está Bel, Nebo já se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas dos vossos fardos, são canseira para as bestas já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abasteram. Não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel. Vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, levei desde a madre. E até a velhice eu serei mesmo o mesmo, e ainda até as cães em vos trarei. Eu o fiz, e eu vos levarei, e vos trarei, e vos guardarei. A quem me farei semelhante, e com quem me igualareis, e me comprareis, para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam os ouvires, e faz um Deus. Diante dele se prostram e se inclinam sobre os ombros, e tomam, o levam e o põem em um lugar. Ali está, do seu lugar não se move, e se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra ninguém da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimo, reconduziu ao coração. Ó prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu, o Senhor, e não que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho está firme, farei toda a minha vontade, que chama a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho desde as terras remotas, porque assim o dize, assim acontecerá, eu determinei e também o farei. Ouve-me, ó duros de coração, vós estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estarei ao longe. E a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Capítulo 47, a queda de Babilônia. Desde a Babilônia.
A queda de Babilônia. Desde a queda de Babilônia, capítulo 47 de Isaías. Desce e assenta-te no pó, ó virgem, filha de Babilônia, assenta-te no chão. Já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada a tenra, nem a delicada. Toma amor e moe farinha, descobre a cabeça, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá, ver-se-á o teu opróbrio. Tomou vingança e não farei acepção de homem algum. O nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos Santo de Israel. Assenta-te silenciosa e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada Senhora dos reinos. Muito me agastei contra o meu povo. Tomei profana a minha herança e os entregueis nas tuas mãos. Não usaste com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. E dizias: serei senhora para sempre. Até agora não tomaste estas coisas em teu coração, nem te lembraste o fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada às delícias, que habitas tão segura, que dizem no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecereis a perda dos filhos, mas ambas estas coisas virão sobre ti, e em um momento, no mesmo dia, perda dos filhos e viuvez, e toma a sua força, virão sobre ti por causa da multidão das tuas feiticeiras, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos, porque confiaste na tua maldade e disseste: ninguém me pode ver a tua sabedoria e a tua ciência. E isto te fez desviar e disseste no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá mal, de que não saberás a origem, e tal destruição cairá sobre ti, que não poderás afastar, porque virá sobre ti de repente tão tempestuosa desolação que não poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantadores e com a multidão das feitiçarias em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver que podes tirar proveito e se porventura tu podes fortificar. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantam-se, pois, agora os agoreiros dos céus, e os que contemplavam os astros, e os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragama, o fogo os queimará, não poderá salvar a sua vida do poder da labareda, e não será um braseiro para aquentarem, e nem fogo para assentarem junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, e os teus negociantes desde a sua mocidade. Cada qual irá vagueando pelo caminho, e ninguém te salvará. Capítulo 48 de Isaías. Arrazoama. 48 de Isaías. Repreendida a infidelidade de Israel. Ouve isto, ó casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel. Saístes da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessais, ó Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça.
da santa cidade toma o nome e se firma sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, sim, pronunciou a minha boca, e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram, porque eu sabia que eras obstinado e a tua cerviz é um tendão de ferro. Tens testes de bronze, por isso tu anunciei desde aquele tempo e te dei a conhecer antes que acontecesse, para que não disseste: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e a fundição as ordenaram. Já os tenho ouvidos, olha para tudo isso, porventura não o admites? Desde agora te faço ouvir as coisas novas e ocultas que não conhecias. Apareceram agora e não há muito, e antes, desde os dias delas, não ouviste, para que não os diga. Eis que já o sabia. Tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata, proveito na fornalha da aflição, por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor, amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. E eu tenho falado, também já o chamei, e a trouxe, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo. Tenho estado lá agora e o Senhor, Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como areia e os teus descendentes como os grãos de areia, e o seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim. Sai da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai isto com voz de júbilo, proclamai-o, levai-o até o fim da terra. Dizei: o Senhor remiu o seu servo Jacó. Não padeceram sede, como ele os levavam pelos desertos. Fez-lhe correr água da rocha, fendeu a pedra e as águas correram. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. E assim, vamos dar uma pausa, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe e até o próximo vídeo.